quarta orientação está do verso 12 até o verso 15. Tiago, ensinando esses irmãos a como enfrentar o sofrimento, ele diz que nós temos que fazer a distinção entre provação e tentação. Temos que fazer uma diferença entre provação e tentação. Embora na língua grega seja a mesma palavra, contudo, dependendo do contexto, elas representam duas coisas diferentes. É a mesma palavra para provação e tentação na língua grega, mas como eu disse, dependendo do contexto, elas representam ou apontam para duas coisas diferentes, embora muito parecidas. Leamos de 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, é a mesma palavra de provado do verso anterior, só que aqui já traduziram como tentado. Ninguém ao ser provado, tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Basicamente o que Tiago está dizendo aqui é que o mesmo sofrimento que nos chega, problema financeiro, uma crise de saúde, qualquer outra dificuldade, problema de relacionamento, o que nos vem sob a forma de sofrimento, tem dois efeitos. Da parte de Deus é uma provação. Deus está nos provando, como nós já vimos até agora. O objetivo da prova é nos aprovar e nos fazer crescer, e no final recebermos a recompensa que Deus tem para nós. Mas essa mesma provação, esse mesmo sofrimento, que é uma provação, por causa da nossa natureza pecaminosa, ele pode virar uma tentação. E aí já não é Deus. Isso tem origem no meu coração corrompido. Então você precisa fazer a diferença, porque se no meio do sofrimento você toma a atitude errada, você não pode dizer a culpa é de Deus. Porque Deus não tenta ninguém, Ele prova, mas Ele não tenta. A tentação vem do nosso coração. Veja como Tiago explica isso. No verso 12 ele fala da provação. Ele diz que é feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Encontramos de novo a palavra perseverança, não é que vem acontecendo o tempo todo aqui. O alvo de Deus é a perseverança, é a capacidade de você continuar a ser crente quando tudo dá errado. Feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. A sua fé está sendo provada, o seu caráter está sendo provado, mas ele suporta pacientemente, ele persevera, ele continua, ele não larga a sua fé, ele não duvida. Não duvida no sentido de que ele não abandona a Deus. Ele pode passar por momentos de questionamento, como Jó passou também, mas no final ele se apega a Deus e ele não larga a Deus. Feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Por que ele é feliz? Tiago explica. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ele é feliz porque ele vai receber a recompensa da sua perseverança. E essa recompensa, Tiago diz aqui, é a coroa da vida, ou pode ser traduzido ao contrário. Ele receberá a vida como coroa, como coroação da sua vida aqui nesse mundo, como final glorioso, o grande final que é a coroação. Ele receberá a vida eterna como resultado da sua perseverança aqui nesse mundo. Não entenda Tiago mal, ele não está dizendo que a salvação é pela perseverança, mas ele está dizendo que a salvação é pela perseverança sim, porque a fé verdadeira, ela persevera. O que é verdadeiramente crente, ele vai suportar, ele não vai abandonar a fé em Jesus Cristo, ainda que lhe sejam tirados os bens, os filhos, a família, a saúde. Então é por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tiago está dizendo a mesma coisa. Feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, que ele vai receber a vida eterna. Ele vai receber a vida eterna. Por quê? Porque ele é crente de verdade. A provação mostrou isso, que a sua fé é genuína,
A sua fé é verdadeira. Muita gente, na hora do sofrimento, pega o cavalinho, tira o cavalo da chuva. Ele é crente enquanto tudo está bem. Vem a dificuldade, né? Eu digo com tristeza, perde um parente, perde um filho, perde alguém próximo, querido, se enche de mágoa com Deus, de ódio contra Deus, de revolta contra Deus e larga tudo, vai embora e diz: Deus não existe. Porque se Deus existisse, não haveria esse mal no mundo, não haveria tanto sofrimento no mundo. Que é o velho argumento do ateísmo, não é? Se Deus é bom e todo-poderoso, se Deus existe, ele não pode ser nem... Se ele é bom, ele não é todo-poderoso. Ou se ele é todo-poderoso, ele não é bom. Porque se ele fosse bom e todo-poderoso, ele resolvia o problema do sofrimento no mundo. Então, velho argumento ateu que entra na cabeça das pessoas quando são atingidas por alguma fatalidade. E elas começam a questionar a Deus, e não são poucas as que vão embora. Não sei, vocês não devem estar habituados a ler a biografia dos ateus modernos, né? Mas se você ler, por exemplo, tem ator de cinema que, o Brad Pitt, por exemplo, ele diz, acho que não é ele não, tem um outro aí, parecido, mas eu acho que é ele mesmo, não é o Leonardo DiCaprio não, é o Brad Pitt. Ele foi criado, ou nasceu, se não me engano, num lar evangélico, mas ele teve uma decepção, tinha pedido a Deus, quando era criança, que Deus desse a ele alguma coisa, eu não me recordo direito o que era, ele subia no telhado da casa dele, olhando as estrelas e pedindo a Deus que Deus desse, não deu nada, e ele chegou à conclusão de que Deus não existia, porque não respondeu às suas orações. E não são poucos. O Christopher Hitchens, que morreu agora de câncer, é um dos chamados neo-ateus, né? Um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que o pessoal diz. Ele era de uma família anglicana, cresceu no Evangelho. Com 16 anos, ele e o irmão dele, Peter, queimaram as Bíblias que eles tinham no quintal da sua casa e se declararam ateus, porque eles não viam nenhum sinal da resposta de Deus às suas orações. Mais tarde, o Peter se converte, né? Se converte, mas o Christopher morreu ateu com câncer na cabeça, e até fez uma brincadeira, né? Morrendo, dizendo assim: se eu na hora de morrer eu mudar de ideia e disser que eu creio em Deus, é porque o câncer já atingiu o meu cérebro. Assim mesmo que ele disse. Morreu, ele já descobriu que Deus existe, né? Nessa altura, ele já descobriu, mas ele morreu negando, né? Ele morreu negando. Mas o quê? Por quê? Ele teve experiências em que ele achava que Deus não podia existir, porque se Deus existisse, por que ele não atende minha oração? Por que eu sofro tanto? Por que tudo dá errado na minha vida? Por que tem um mal no mundo? Por que as pessoas são assim, assim, assim? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, cuja fé permanece firme em Deus, porque no final ele vai receber a coroa da vida que Deus reservou àqueles que o amam. Esse é o que persevera, é o que ama a Deus pelo que Deus é, e não por aquilo que Ele dá ou deixa de dar para nós. Então Deus nos prova com o objetivo de nos aprovar. Mas a tentação é diferente. Aquela mesma situação que é uma provação, ela pode virar uma tentação. Verso 13: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. No verso 13, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Uma boa ilustração aqui pode ser a seguinte, para ver a diferença entre provação e tentação. Hoje é domingo, amanhã você volta para o trabalho, no seu escritório onde você está há 30 anos, e seu João, que foi seu companheiro, né, também funcionário público, que a mesa dele é ao lado da sua, você descobre que seu João se aposentou, e o chefe contratou uma estagiária que usa uma pra que saia. Economia, né? Uma estagiária usando pra que saia. Aí você olhou a jovem, não é? Aí você começa a orar: Deus, não vai dar certo, não, isso, né? Não vai dar certo. Por que isso, Deus, agora? Não é 30 anos com o seu João?
E agora essa estagiária aqui ao meu lado. Então, da parte de Deus, essa situação é uma prova. Porque uma coisa é você ser fiel à sua mulher trabalhando com o seu João. Outra é você ser fiel à sua esposa para quem saia de lado, né? Então, você vai dizer: Deus, por que isso aí? E a resposta a situação está difícil aqui, Senhor, cega teu servo, né? A situação está complicada. Mas a resposta de Deus é exatamente essa. Isso aqui é para testar a sua fé, é para testar a sua integridade e a sua fidelidade. Então, essa situação que da parte de Deus é uma prova da minha fidelidade, por causa do meu coração pecaminoso, ela vira o quê? Uma tentação. Só que você não pode dizer que os desejos que vão surgir no seu coração, os maus pensamentos e as ideias que vão cruzar a sua mente, você não pode dizer que a culpa é de Deus, porque foi Deus que trouxe essa mulher para lá. Você não pode dizer que a culpa é de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Se você já acompanha os nossos vídeos e ainda não é inscrito em nosso canal, esteja se inscrevendo. Ative o sininho para receber as notificações de nossas novas postagens. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e deixe o seu like. Muito obrigado!